Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós hoje e por todo sempre. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante. E quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec nos fala sobre o capítulo da sociedade, da lei de sociedade, a gente pode resumir as questões 766, 767 e 768 da seguinte forma: Deus criou o homem para viver em sociedade. Nos criou para nos ajudarmos mutuamente, contribuirmos com o progresso. E, claro, Deus nos criou para auxiliarmos uns aos outros, nos criou para vivermos em sociedade, nos criou não para vivermos isolados. Então, os benfeitores, através de Allan Kardec, nos traz essas orientações em O Livro dos Espíritos, nas questões 767, 766, 767 e 768, nos dizendo também que homem nenhum possui faculdades completas, ou seja, precisamos uns dos outros. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, são colocações dos Espíritos através de Allan Kardec, nos mostrando que Deus nos criou para vivermos unidos e que temos um papel fundamental na vida uns dos outros. Mas quando a gente faz uma viagem na nossa sociedade, na nossa humanidade, a gente compreende a dificuldade de convivermos ainda com os diferentes e com as diferenças. É visível, sem dúvida alguma, o quanto que a humanidade avançou na questão tecnológica, na questão científica, mas na questão moral, a humanidade ainda se encontra muito atrasada. Deveria reinar, então, a empatia, o respeito, a compaixão, e hoje a gente vê ainda uma humanidade que é tão evoluída intelectualmente, mas moralmente ainda marca passo na sua caminhada evolutiva. Por isso que os benfeitores espirituais dizem que de tempos em tempos a humanidade é sacudida por algo, por algum acontecimento, para que a humanidade possa avançar, para que a humanidade possa acordar. Então, hoje a humanidade ainda tem essa dificuldade de conviver com os diferentes e com as diferenças. Eu inicio então com a colocação de um filósofo, professor de filosofia francês, Luc Ferry, que diz o seguinte: a diversidade bate à porta da sociedade e precisa ser discutida e respeitada. É um dos tripés, uma das bases da doutrina espírita é a filosofia. Então, a gente não poderia deixar de trabalhar esse tema diversidade sob o olhar da doutrina espírita. Não poderíamos deixar de abordar e conhecer um pouco mais sobre a diversidade humana sob o olhar da doutrina espírita. Quando a gente vai ao dicionário, diversidade é qualidade do que é diverso, é variedade, é dissemelhança, diferença. Essa é a parte teórica. Mas a gente vai iniciar com um vídeo para que possamos ver a parte prática do que seja a diversidade, mas do que seja também a inclusão. Golden ringlets, diamonds, one everyone's part that leads to white open doors. Everyone's but yours, wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems so long. Rainbows are red, it's a snow.
gente viu aí diversas espécies de animais, cada um com sua característica. A gente percebeu que esse porco-espinho ele não tinha a intenção de machucar os seus colegas. Ele queria uma convivência pacífica, mas não era possível por causa dos seus espinhos. Os amiguinhos até tentavam brincar, mas a gente via que não dava certo. Mas os coleguinhas encontraram a maneira de incluí-lo, né, de trabalhar a inclusão, que foi presenteá-lo com pequenos pedaços de isopor que foram colocados em seus espinhos e aí puderam abraçá-lo e ter aquele momento ali de convivência, né, de união, um interagindo com o outro, então sendo possível aquela convivência, mas a gente percebe que cada um traz a sua característica, cada um traz a sua particularidade, a sua diversidade, então são diferentes, mas com o intuito de se ajudarem mutuamente. A gente percebeu que o porco-espinho ficava angustiado e entristecido. São características daqueles que são tratados com indiferença, com preconceito, com bullying. Nós tivemos há alguns meses, eu não sei se vocês acompanharam pela mídia, um jovem de 14 anos que se suicidou em São Paulo. Ele era bolsista de uma das melhores escolas em São Paulo. Ele tinha 14 anos e então ele sofria bullying por várias questões. Primeiramente, por ser bolsista. Os bolsistas nessa escola sofrem preconceito por parte daqueles que pagam uma mensalidade em torno de R$ 4.500. A escola, inclusive, já tentou trabalhar a inclusão, unindo os alunos que pagam e os alunos bolsistas, mas até o momento isso não deu certo. Ele sofria bullying também por ser negro, pobre e por ser gay, né, um homossexual. E então a mãe recebe um áudio dele pelo WhatsApp, e a mãe estava trabalhando, não viu o WhatsApp dele, e foi quando a escola ligou para a mãe, e a mãe atendeu, e comunicaram, né, que ele havia se suicidado. Ele havia deixado um áudio também no grupo de WhatsApp do 9º ano, que era o ano que ele estudava, que ele cursava, e ele dizendo que iria desistir da vida, que já não suportava mais a pressão, o bullying, né, tudo aquilo que falavam em relação a ele, em relação à sua orientação sexual, à sua cor, à sua condição financeira. Então, infelizmente, o preconceito, a intolerância, o julgamento, a exclusão causa, né, é uma das causas para o suicídio, infelizmente. Então, nós vamos ver de forma rápida, né, porque não temos tempo para abordar profundamente, mas nós vamos ver um pouco sobre a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade de gênero, e aí incluindo a orientação sexual, a diversidade étnica e a diversidade de condições físicas e mentais, PCD, né, as pessoas com deficiência. É claro que são vários outros grupos, inclusive um dos grupos, né, em relação à faixa etária, a diversidade etária, foi questão, inclusive, do Enem dos concursos. Isso porque, eu digo uma jovem porque eu estou na casa dos 40 também, ela em torno de 40 anos, cursando um curso de medicina, ela sofreu preconceito, sofreu bullying por 3 alunas, né, também do curso de medicina, que zombavam da sua idade. Mas o que ela está fazendo aqui na sala? Ela já deveria estar aposentada. Eu acho que ela nem sabe o que é Google. Então ela ficou sabendo disso, né? Ela inclusive colocou na justiça, né? Foi algo que causou uma repercussão. O vídeo, as jovens gravaram o vídeo, colocaram na internet, então foi uma exposição muito grande e ela sofreu então esse tipo de preconceito, né? Em relação à sua idade, a diversidade etária. E a gente sabe que aqueles que hoje se encontram na casa dos 50, dos 60, já sofrem também esse preconceito, né, por questão de trabalho, tem dificuldade em encontrar trabalho. Se a gente vê um casal de um homem mais idoso com uma jovem, uma mulher mais nova, a gente sabe que a sociedade critica e vice-versa, uma mulher mais idosa com um rapaz novo, a gente sabe que a sociedade cai em cima. Então, infelizmente, nós temos aí essa intolerância, esse preconceito em relação a esses grupos, a essas diversidades. Então, a diversidade cultural, nós sabemos que o Brasil é um dos países aí que traz uma grande diversidade, até mesmo pela sua colonização, né? Nós tínhamos os índios, vieram os portugueses, depois os nossos irmãos negros trazidos como escravos, cada um dando a sua contribuição cultural, e é claro que outros irmãos
de outros países vieram dar a sua contribuição também, né? Judeus, holandeses, italianos, japoneses e tantos outros que convivem conosco em nosso Brasil, trazendo aí a sua contribuição cultural. E é claro que a gente encontra a diversidade cultural até mesmo dentro dos próprios estados. Se eu falar acarajé e vatapá, vocês vão lembrar da Bahia, né? Se eu falar de um churrasco e um chimarrão, vocês vão lembrar do Rio Grande do Sul. Então, cada região sendo marcada, seja por uma música, seja por uma vestimenta, seja por uma culinária, né, peculiar àquela região. Então, cada um trazendo ali a sua diversidade cultural. A gente vai encontrar na Declaração Universal, elaborada pela Unesco em 2002, o seguinte, que a diversidade cultural é uma fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade. A diversidade cultural é para o gênero humano tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. Então, cada um dando a sua contribuição, né? Como nós refletimos no início nas questões do Livro dos Espíritos, Deus nos criou para vivermos em sociedade, né? Um contribuindo com o outro e juntos contribuindo para o progresso da humanidade. Então, nós estamos contribuindo uns com os outros através também da nossa cultura, né? Então, como nós vamos encontrar nessa declaração da Unesco de que a diversidade cultural é tão necessária, tão essencial quanto a diversidade biológica para a natureza. E nesse sentido constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. Então, assim como hoje a gente abre um livro de história geral, um livro de história do Brasil, e a gente conhece a história dos nossos antepassados, daqueles que vieram antes de nós, as futuras gerações também irão ter notícias nossas, né, de fatos marcantes em nosso país. Então, é algo que irá ficar consolidado, que será reconhecido pelas gerações futuras. Diversidade religiosa, né, e aí nós sabemos do preconceito em relação ainda a algumas religiões, principalmente com as religiões afro, a Umbanda, o Candomblé, ainda sofrem muito preconceito. Mas nós temos aí toda uma história, né? Hoje nós estamos em um templo espírita, uma casa espírita, falando sobre doutrina espírita, mas nós sabemos que nem sempre se deu dessa forma. Aqueles que nos antecederam tiveram as suas dificuldades para trazer e consolidar a doutrina espírita. A gente também pode se reportar à época do Cristo, quando Cristo parte para o plano espiritual, aqueles que o seguiam foram perseguidos, jogados às arenas para serem comidos pelos leões ou queimados vivos, porque amavam o Cristo e seguiam o Cristo firmemente. Então, nem sempre foi fácil dizer, eu sigo o Cristo, eu sou espírita, eu sou cristão. Hoje nós podemos falar livremente sobre isso. Então, nós vamos encontrar na declaração, também elaborada pelas Nações Unidas, aí, no dia 25 de novembro de 1981, dizendo o seguinte, que toda pessoa tem o direito de liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito inclui a liberdade de ter uma religião ou qualquer convicção à sua escolha, assim como a liberdade de manifestar a sua religião ou suas convicções individuais ou coletivamente, tanto em público como em privado, mediante o culto, a observância, a prática e o ensino. Então hoje nós podemos, embora a gente ainda perceba alguns olhares, eu sou espírita, então a gente ainda percebe alguns olhares de pessoas que dizem, nossa, vocês conversam com os mortos? Então tem pessoas que acreditam que a gente só faz isso dentro da casa espírita. Há alguns anos eu dirigia um departamento responsável por cultos de formatura no Grupo Espírita Irmão Fego, casa da qual eu sou trabalhadora. E nós ouvíamos de tudo nos bastidores. E pasmem, alguns familiares deixavam de ir ao culto de formatura do seu familiar, do seu ente querido, por preconceito com a doutrina espírita. Não queriam adentrar a uma casa espírita. Outros iam e ficavam assim, olhando. Aí a dirigente da noite, para quebrar o clima, dizia, gente, não se preocupem, que vocês não verão espíritos desencarnados. Encarnados tem muitos, mas desencarnados vocês não vão ver espíritos desencarnados na noite de hoje. Não se preocupem. Ouvimos também relatos de pessoas que gostaram do Fego e passaram a frequentar. Então nós ouvíamos de tudo nos bastidores, de pessoas que inclusive deixavam de ir ao culto de formatura do seu familiar por preconceito para com a doutrina.
Então, são coisas que, infelizmente, ainda fazem parte, né, fazem parte da nossa sociedade. Conforme dados do IBGE, aqueles que aderem à doutrina espírita ainda estão num número muito pequeno, né? Os católicos continuam ainda à frente, né? E os evangélicos vindo depois, mas os espíritas ainda se encontram num número bem pequeno, né? Diversidade de gênero, que é algo também muito discutido na nossa sociedade, e aí só a nível de conhecimento, para a gente também relembrar um pouco, hoje o grupo, né, que o movimento que está à frente é o LGBTQIAPN+, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, não binários e o mais para as demais orientações sexuais e identidades de gênero, né? Nós conhecemos Andrei Moreira, acredito que boa parte de vocês conhecem Andrei Moreira, que é um espírita, um grande estudioso, é um voluntário também do Fraternidade Sem Fronteiras, e ele traz 2 livros muito bons, que são livros que trazem não só casos verídicos de pessoas que sofreram preconceito, mas também traz dados científicos, dados históricos a respeito da homossexualidade. Então, a homossexualidade sob a ótica do espírito imortal e a transexualidade sob a ótica do espírito imortal. É claro que a gente tem outras obras também dentro da doutrina espírita. Allan Kardec já havia trabalhado sobre o sexo nos espíritos, questões 200, 201 e 202. Além de ter trabalhado também na Revista Espírita, se não me falha a memória, de 1864, num texto que ele pergunta: as mulheres têm alma? E aí ele vai falar sobre preconceito em relação às mulheres, mas ele também dá uma pincelada em relação à homossexualidade. A sua colocação muito parecida com a colocação de Emmanuel no livro Vida e Sexo, quando ele nos diz que um espírito, por exemplo, que reencarna várias vezes, né, ali de forma sucessiva no corpo masculino, quando esse espírito ele é convidado a reencarnar no corpo feminino, ele tem a dificuldade de se desprender dos gostos e das vivências masculinas, e vice-versa. Aquele que reencarna, o espírito que reencarna constantemente no corpo feminino, ao ser convidado para reencarnar no corpo masculino, ele também tem essa dificuldade de desprendimento. Então ele diz, a gente percebe aí os trejeitos, masculinos ou femininos, né? Já Emmanuel nos diz que nós poderíamos ser considerados seres bissexuais, porque temos em nós as 2 polaridades, a masculina e a feminina. Temos que trabalhar essas 2 polaridades, né? E a gente percebe, por exemplo, alguns homens que cuidam melhores, né? Cuidam muito melhor de crianças do que muitas mulheres. Tem mais jeito com criança do que mulheres. E a gente vê hoje muitas mulheres que estão em profissões que antigamente eram somente para os homens. E a gente vê as mulheres aí abrindo caminho, né, em várias profissões. E, nossa, né, os homens que têm força, que têm um raciocínio para esse tipo de profissão, e a gente vê as mulheres se destacando. Então, Emmanuel traz essa colocação. E o que diz a doutrina espírita, então? A gente vai até o livro Vida e Sexo, que é um livro de Emmanuel, capítulo 21, ele fala sobre a homossexualidade, e eu convido a todos a fazerem a leitura desse capítulo. É um capítulo curto, e ele traz as 3 possíveis causas da homossexualidade. Andrei Moreira, fazendo um estudo histórico, um estudo científico, já tentaram de tudo para descobrir a causa da homossexualidade. E pasmem, né? Na revista super interessante saiu inclusive fatos históricos de jovens que foram castrados, jovens que passaram por choques, sessões de choque, tudo isso para descobrir a causa da homossexualidade. E Emmanuel vem e nos diz: a homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Então, está lá, né, no passado do espírito. Tanto Chico quanto Divaldo Franco, Raul Teixeira, dentre outros espíritos, né, dentro da nossa doutrina, e os desencarnados também, são unânimes em dizer que é uma vivência do espírito. É uma vivência, o espírito é convidado a vivenciar a homossexualidade, né, por causas passadas, né, que a gente não sabe o planejamento de cada um, mas que esses espíritos são convidados a vivenciarem a homossexualidade. E que não é a vivência da homossexualidade em si, mas é a conduta que esses espíritos devem ter.
assim como os heterossexuais também, a conduta de amar a família, respeitar o corpo, ter respeito para com seu parceiro, a fidelidade, né? Então, isso é para hétero e também para os homossexuais, na visão desses benfeitores. Então, a gente vai assistir um trecho de um vídeo de Chico Xavier, uma passagem dele no programa Pinga Fogo, de 1971. O vídeo é longo, mas é claro que eu trouxe apenas um pedacinho para que a gente possa refletir nas palavras de Chico Xavier e, é claro, orientado por Emmanuel. Outra coisa que explica é o sexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz do espírito. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade, o bissexualismo, como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de um sentimento de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. Então, são palavras de Chico, orientado por Emmanuel, e ele faz questão de dizer, né, naquele momento de entendimento com Emmanuel e com os demais benfeitores, para mostrar que não é uma opinião dele, mas que é uma opinião, né, uma visão dos benfeitores espirituais. A diversidade étnica, muito presente também na nossa sociedade. E aí, o Brasil, né, vamos a mais uma aula de história, né? O Brasil ele é composto por 3 principais grupos étnicos, o indígena, o branco e o negro, como nós já vimos. E diante desses grupos nós tivemos a miscigenação, que é essa mistura de etnias, né? O caboclo, o mameluco, o branco mais o índio, o cafuzo, o índio mais o negro e o mulato, branco mais o negro. A gente não precisa nem de tantas explicações para falar sobre a diversidade étnica, que é algo tão presente em nossa sociedade. Eu não sei se vocês acompanharam um caso muito recente da cantora Isa, que, né, teve a sua filha e ela postou a mão da filhinha no Instagram, somente a mão da criança, uma criança de cor clara. E aí os internautas, uma enxurrada de comentários, branca, e a gente sabe que a cantora Isa ela é negra. E foram esses os comentários, branca? Mas como é que a menina saiu branca? Né? E aí vieram todas aquelas confusões, um debatendo com o outro ali nos comentários. Ah, você nunca estudou biologia, você nunca estudou genética? Isso pode acontecer, todas aquelas explicações. Mas a gente vê os primeiros comentários, né? Ao invés de desejar saúde, muita paz, muita luz para aquela criança, aquele espírito que estava chegando naquele momento ao planeta Terra, a primeira questão, o primeiro comentário é branca. Então, infelizmente, né, não só pessoas da mídia, mas a gente sabe que diariamente crianças, jovens, adultos sofrem pela cor da sua pele. Né? Então, eu vou passar um vídeo agora que ele tem muito mais a dizer do que eu. Nãoชื่อพรสุดาจันทร์พื้นแต่เพื่อนๆเริ่มรู้ว่าอีดำอีตะเป็ดอีมีควายไม่ไหวบ้างเลยเฮ้ยอีผ่าน
หนูทำให้ตัวเองหาวันนี้ไม่ได้และหนูจะไม่มีวันทำเพราะความดำหนูได้มาจากแม่สวยหนูไม่เคยเห็นแม่ของหนูตัวดำเห็นแต่คนที่ทำงานหนักทำทุกอย่างเพื่อลูกแม่บอกว่าถึงเขาจะดำแต่ใจเขาไม่สกปรกต้องเข้มแข็งต้องคิดถึงคนอื่นถ้าวันที่เราตายจะไม่มีใครทำให้รู้ง่ายหรือตาของเราสิ่งเดียวที่คุณจะจำได้คือสิ่งที่เราทำ Pelo que você será lembrado. A gente vê então que aquela jovem sofria preconceito por causa da sua cor, né? Na escola, aquelas meninas então zombavam dela. E então a parte mais forte do vídeo, pelo menos a parte que mais me toca, é quando ela vai lavar o uniforme, porque aquelas meninas jogaram uma terra escura nela, e ela então tenta ao mesmo tempo clarear a pele, né? E ela diz, eu não posso, nunca vou poder deixar a minha pele mais clara, porque a minha pele é da cor da pele da minha mãe. E a mãe dá um conselho para ela, independente da cor da sua pele, nosso coração deve permanecer puro. E ela diz, quando nós morrermos, ninguém vai lembrar do nosso rosto, da nossa aparência, da nossa cor, mas o que serão lembrados serão as nossas ações. Então a gente viu que aquela jovem, aquela criança, aquela jovem sofria o preconceito por causa da sua cor, mas naquele momento de dificuldade para aquelas meninas, né, que provocavam bullying, né, naquele momento que aquelas meninas estavam ali em perigo, ela então, juntamente com a mãe, salva a vida daquelas jovens, né, daquelas meninas. Então é uma lição para nós, as nossas ações é que ficarão vivas nas mentes das pessoas. E então, a diversidade de condições físicas e mentais PCD. Então, hoje, muito mais do que adaptarmos os ambientes, que é uma lei, né, é obrigatório, muito mais que adaptarmos os ambientes, a necessidade de adaptarmos os nossos corações, né, de acolher os nossos irmãos que trazem as suas limitações físicas. Então eu encontrei no site pcdmais.com.br nos dizendo o seguinte, que a escolha de palavras é crucial. Termos como deficiente ou portador de deficiência, além de obsoletos, podem ser pejorativos, não refletindo adequadamente a condição permanente ou a dignidade da pessoa. Então hoje a gente tem que saber, né, inclusive, como, né, trabalhar essa nomenclatura, né? PCD, pessoa com deficiência, não mais portador de deficiência ou deficiente. Antigamente se chamava até de aleijado, né? Sendo algo muito pejorativo, algo que tocava profundamente aqueles que traziam, né, que trazem as suas limitações físicas. E é claro que quando a gente estuda a doutrina espírita, as obras de André Luiz, principalmente Missionários da Luz, nos mostrando que os espíritos, quando têm a condição moral, né, quando tem condições, ele faz a escolha das suas provas, dentre elas a escolha do corpo. Né, a escolha do corpo, um corpo limitado fisicamente devido às suas ações do passado, ou como também uma necessidade daquele espírito para ele evoluir mais rápido, crescer mais rápido, né, na sua caminhada evolutiva, mas que nada se dá por acaso. A gente vai assistir um pequeno vídeo agora, né, vocês estão vendo que eu sempre estou trazendo algo para reforçar, né, para que a gente possa sair daqui com uma reflexão profunda a respeito desse tema. E é um vídeo simples, curto, é uma pegadinha,
mas a gente percebe como estão os corações das pessoas naquele momento. Então a gente percebe aí que algumas pessoas até paravam, né? Até sentiam a vontade de ajudar, mas depois seguiam. Outros passavam indiferentes, né? Não se colocavam ali à disposição para ajudar aquela jovem na cadeira de rodas, até que aquela jovem se aproxima e mobiliza outras pessoas para, né, ajudarem com a cadeira de rodas. Então é a realidade, infelizmente, de muitas pessoas. Então a gente viu diversidade até agora e vimos também, né, a necessidade da inclusão. E a gente vai encontrar no site da cnnbrasil.com.br nos dizendo que a inclusão ela pode ser definida como a capacidade de reconhecer as diferenças, entendê-las e respeitá-las. Reconhecer as diferenças, entendê-las e respeitá-las, para que seja possível criar um ambiente igualitário e respeitoso. Então, muito mais que adaptar os ambientes, é uma necessidade de nós nos adaptarmos às diferenças do nosso próximo, né, dos nossos irmãos. Então, reconhecer essas diferenças, entender, mas principalmente respeitá-las, né? Mas aí vem uma pergunta: o que ainda nos leva a fazer acepção de pessoas? O que ainda nos leva a deixar as pessoas de lado, a excluir as pessoas por causa da sua diferença de cor, de orientação sexual, de opinião política? O que ainda nos leva? Uma palavrinha muito trabalhada no nosso dia a dia. Nossa, Beto. E então, gente, qual é a palavra? Preconceito. Isso mesmo, preconceito. Filho do orgulho, filho do egoísmo, filho da vaidade, daqueles que se acreditam estarem num patamar elevado e de não terem a necessidade dos outros. Mas nós vimos nas questões iniciais do Livro dos Espíritos que Deus nos criou para vivermos em sociedade, nos ajudando mutuamente e não para vivermos isolados. Até porque, como disseram os benfeitores, homem nenhum possui faculdade completa. Precisamos sempre uns dos outros para aprendermos aquilo que não sabemos, né? Ou seja, ensinarmos uns aos outros. O preconceito, na visão do Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, ter preconceitos é, pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área de nosso corpo em que se aloja. Então é uma enfermidade da alma. É algo que ainda trazemos em nós e que, como Allan Kardec nos disse, trabalhar as chagas do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Então, assim também os seus filhos, as suas criações. O preconceito, a intolerância, o julgamento, né, a prepotência são filhos do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Mas nós temos nas mãos uma chave, que é a chave da reencarnação. E nós, como estudiosos da doutrina espírita, precisamos ter um olhar diferenciado daqueles que ainda trazem preconceito, daqueles que ainda trazem a indiferença, a exclusão perante os nossos irmãos. Indo até a Revista Espírita de 1867, Allan Kardec nos diz que com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Então, amanhã, numa futura existência, poderemos estar na posição daqueles que hoje a gente julga, a gente aponta o dedo, a gente trata com indiferença e com preconceito. Então, com a reencarnação, diz Allan Kardec, os preconceitos desaparecem, as raças, né, o preconceito de raça, de casta, porque o mesmo espírito pode ocupar diversas posições a depender da sua necessidade, né, de crescimento e de aprendizado.
Em uma nota explicativa na Revista Espírita de 1867, Allan Kardec nos diz que o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Então, se hoje há privilégios em nossa sociedade, são os próprios homens quem criam. Mas Deus não privilegia ninguém. Deus criou todos nós da mesma forma, simples e ignorantes, com as mesmas possibilidades de aprendizado e de crescimento, né? Então, o espírito ele pode revestir esses envoltórios, né, nascer em várias posições diferentes, dependendo, claro, da sua necessidade de aprendizado e de crescimento. E como, então, a doutrina espírita pode contribuir na compreensão da diversidade? A gente vai até a Revista Espírita de 1863, onde Allan Kardec nos diz que nós trabalhamos, ou seja, aqueles que estão na doutrina, nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que eles ensinam a perdoar aos inimigos e a se olharem como irmãos. Então vejam que Allan Kardec diz, para que nos tornemos melhores uns para os outros, não é nos tornarmos melhores que o outro, né, melhores que os outros, mas nos tornarmos melhores uns para os outros e a nos olharmos como irmãos, sem distinção de raça, de casta, de seita, cor, opinião política ou religiosa. Em uma palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Então esse é o olhar da doutrina espírita para a diversidade humana. Também na nota explicativa, Kardec nos diz: feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade. Olha o nosso dever, né? Compreendermos as diferenças, respeitarmos as diferenças e cooperarmos para o progresso uns dos outros, para o progresso da humanidade, sabendo então que a doutrina espírita respeita a diversidade humana de forma absoluta. Exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, que é como ensinava Jesus: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. Sabemos até que Jesus, convivendo com as pessoas ali da sua época, muitas vezes era visto com maus olhos, né? Jesus andando com os homens da lei, com aqueles que eram excluídos pela sociedade. Por quê? Porque Jesus não fazia distinção de quem quer que seja. Porque Jesus buscava exemplificar a caridade no seu sentido mais abrangente, que é o BIP que a gente conhece dentro da doutrina espírita, que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E vem então a questão 803 do Livro dos Espíritos, que conforme o que a gente tem visto até o momento, na noite de hoje, a gente nem precisaria ir até a resposta dos benfeitores, né? Mas perante Deus, são iguais todos os homens? Sim ou não? Sim, olha o que dizem os benfeitores. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Então todos somos iguais perante Deus, perante os olhos de Deus. Apesar de trazermos as nossas características físicas de forma diferenciada, conforme as nossas necessidades, como nos diz André Luiz no livro Conduta Espírita, perante o corpo, ele diz: cada espírito tem o corpo que precisa aqui na Terra. Então, cada um trazendo as suas limitações, a sua cor, cada um trazendo a sua bagagem evolutiva, o seu pensamento, né, a sua conduta, e que cabe a nós respeitarmos, né, compreendermos e respeitarmos como a gente viu. Então, caminhando para o nosso encerramento, eu trago uma mensagem de Divaldo Franco, que foi publicada no Jornal à Tarde, lá na Bahia, em 2022. E Divaldo Franco nos diz: Jesus, que jamais discriminou, pelo contrário, propôs como qualidade especial e inevitável o amor ao próximo como a si mesmo, a todos concedendo a honra de filhos de Deus. Amar, pois, é o desafio para ser enfrentada com dignidade a diversidade existente, sem preferência de qualquer natureza, num todo harmônico e feliz. Então, Divaldo Franco nos dizendo que amar, pois, é o desafio de cada um de nós, como Jesus nos convidou. Amar o próximo como a nós mesmos.
né? Compreendermos o outro nas suas diferenças, na sua diversidade. E aí, Divaldo Franco nos traz uma comparação muito interessante e muito fácil para a gente assimilar. Na natureza, a gente, por exemplo, vai encontrar flores de diversas espécies. Margaridas, girassóis, rosas, cada um com sua beleza, cada um com o seu perfume, como nós. Cada um com o seu pensamento, cada um com a sua cor, com a sua limitação física, com a sua orientação sexual, com a sua opinião política. Mas quando a gente junta as flores, dá uma harmonia. A gente faz um buquê, a gente faz um arranjo, tem uma harmonia. Separados, cada um com sua característica, unidos de uma forma harmônica, dando ali um belo arranjo. Nós, quando nos unimos também, uns contribuindo com os outros, né, nos auxiliando, dando também a harmonia. Então Deus nos criou para isso, para que possamos estar juntos, contribuindo uns com os outros e assim com o progresso da humanidade. Então, nesse todo harmônico e feliz, como nos diz Divaldo Franco. E aí eu encerro com o vídeo. Após esse vídeo a gente faz alguns comentários. Perfume da mais minha flor, me empresta dos olhos meus, quero enxergar onde eu vou, quero ver tudo que existe, com os olhos do amor. E então, a gente vê a primeira parte do vídeo, aquele homem negro com uma roupa suja, a barba por fazer, com as mãos cheias de rosas e a plaquinha dizendo: me abrace e ganhe uma rosa. Ninguém o abraçou. Segunda parte do vídeo, muda-se a pessoa, um jovem de boa aparência, roupas claras, a mesma placa: me abrace e ganhe uma rosa. Sobrou alguma rosa? Nenhuma, né? Mais que tivesse. Todo mundo fez questão de abraçar aquele jovem para ganhar uma rosa. E a gente então une isso às palavras de Elizabeth Lacerda na música, quando ela diz: me empresta os teus olhos, meu Deus. É como se Elizabeth Lacerda estivesse reconhecendo a imperfeição dela, que ainda há em seus olhos de reconhecer o outro, né, de aceitar o outro como ele realmente é. Então a gente sabe que perante os olhos de Deus, né, todos são iguais. Deus não faz distinção de ninguém. Então ela diz: me empresta os teus olhos, meu Deus, né, para que eu possa então ver os meus irmãos como realmente eles são. Os meus irmãos, independente da cor, independente da crença, independente da raça, da sua orientação sexual. Então é algo muito tocante que a gente não pode deixar de falar, de compreender, né, de aprender no olhar da doutrina espírita. Então, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.